disto e daquilo. Na rádio como você gosta, todas as terças-feiras das 22 às 24 horas e aos sábados das 20 às 22 horas. Disto e daquilo, onde tudo pode ser conversado. Abrantes vai estar em festa de 12 a 15 de junho. As festas da cidade, que este ano assinala o seu 98º aniversário, decorrem num modelo semelhante ao do último ano, marcado pelos espetáculos musicais, mas também pelo desporto, artesanato e cultura, entre outros. O centro histórico, as duas margens do Aquapolis e o Castelo de Abrantes serão os locais onde o evento vai decorrer. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, a cumprir o seu segundo mandato, tendo sido eleita nas listas do Partido Socialista, é a nossa convidada para esta edição do Disto e Daquilo, e a quem agradeço, antes de mais, a sua disponibilidade para estar aqui connosco nos estúdios da Antena Livre. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite e aproveito para cumprimentar todos os ouvintes que estão aí em casa a ouvir-nos e a perceber um pouco mais, ou a tentar perceber um pouco mais daquilo que serão estes festejos do Dia da Cidade. Estes próximos dias que vão marcar naturalmente a cidade e também a região envolvente. Aliás, não foi fácil encontrar um espaço na sua agenda para nos conceder esta entrevista. É sinal de muito trabalho para a preparação das festas ou é sinal de trabalho na autarquia, no acompanhamento de vários dossiês? Nesta altura é muito trabalho que se divide por um conjunto de circunstâncias, não só na autarquia, na preparação do próximo quadro comunitário, como também, neste caso em concreto, na preparação das festas, como também na comunidade intermunicipal, na preparação do quadro comunitário, no acompanhamento dos processos, como também nas questões mais de caráter político que temos vindo a acompanhar com grande proximidade nos últimos tempos, nomeadamente as questões da justiça e da saúde. Era precisamente por aí quais são os assuntos que mais têm preenchido ou ocupado o seu tempo. A saúde, a justiça, a educação, enfim, são temas de grande abrangência e que extravasam também, de certa forma, as decisões a nível local ou regional. Claramente, estas são questões que não dependem da administração local, não dependem daquilo que é o trabalho que nós vamos desenvolvendo na autarquia, mas que é fortemente condicionado por essas mesmas decisões. E por isso, não só a Câmara de Abrantes, mas todas as câmaras do Médio Tejo têm estado muito atentas a fazer um trabalho de grande proximidade a estas matérias, no sentido de salvaguardar sempre, em primeiro lugar, aquilo que são os interesses da nossa comunidade alargada, os 250 munícipes que compõem esta região, 250 mil, porque de facto é para nós muito preocupante, porque os problemas são comuns. O facto de, por exemplo, ao nível da saúde, Mação e Ferreira do Zezer deixarem de ter tribunal, Alcanena passar a ser uma secção de proximidade, mas depois o desmantelamento aqui do Círculo Judicial de Abrantes e depois a perda de duas valências importantes, que é a valência civil e criminal para Santarém, coloca todo o Médio Tejo numa situação de grande fragilidade e por isso implica da nossa parte um acompanhamento. Aliás, aproveito para lembrar os nossos ouvintes que está a decorrer neste momento uma petição contra este mapa judiciário e que na Câmara Municipal, nas juntas de freguesia ou através da internet, quem quiser pode subscrever essa mesma petição. Uma petição que, a partir das 4.000 assinaturas, levará o assunto a plenário na Assembleia da República. E é isso que nós pretendemos a esta altura, é acolher tantas assinaturas quantas as necessárias para que esta petição possa ir à Assembleia. Este mapa judiciário, portanto, no fim de contas, este desenho é um problema. Ele poderá entrar em vigor a partir de 1 de setembro, o ano judicial começa no mês de setembro, portanto deverá entrar em vigor em setembro, até lá muita água de passar debaixo da ponte e já lá iremos também, mas há, entretanto pode aparecer outro governo e tudo isto voltar a ser baralhado e pode cair o governo e o PS já prometeu que vai deixar cair este mapa judiciário. Pois, eu não sei se isso será...
até lá tem que se trabalhar. Será assim tão linear como está a dizer, mas o que é facto é que este é o governo que temos neste momento, estas são as medidas que estão a ser tomadas, e nomeadamente em relação à justiça. Este novo mapa judiciário passa a ser efetivo a partir de 1 de setembro, e isto é uma situação que, do nosso ponto de vista, é insustentável, porque inclusivamente vai fazer com que haja mais morosidade no tratamento dos processos, porque a esta altura implica a desmaterialização de todos os processos e a colocação numa plataforma digital que, segundo as próprias classes envolvidas, é um processo impossível de se fazer com este tempo. E depois, no fundo, aquilo que está aqui a ser neste momento colocado em causa é o acesso por parte dos cidadãos à justiça, que é um direito que é fundamental. Para além da justiça, naturalmente, outras preocupações que têm tido em mãos falamos de grandes assuntos, de grandes temas, são basilares para qualquer civilização, nomeadamente numa polis ou numa cidade como Abrantes, como outra qualquer. É a questão da justiça, é o acesso à saúde, o acesso à educação, falamos aqui das acessibilidades, enfim. São dossiês muito pesados que têm em mãos. São dossiês muito pesados que temos em mãos. Por exemplo, lembro aqui outro que me parece, ou que nos parece, a todos nós, presidentes de Câmara desta região, que é o facto de, no próximo quadro comunitário, nomeadamente ao nível das infraestruturas prioritárias, não existir nenhuma para a nossa região. E, portanto, a travessia do Rio Tejo, a nova travessia, não está contemplada, não está contemplado o investimento inicialmente previsto para a zona de Torres Novas, para fazer uma melhor ligação entre a A1 e o terminal ferroviário. E, portanto, são questões que nos preocupam de sobremaneira, porque nos fragilizam relativamente a outras regiões e que faz com que possamos perder competitividade num curto espaço de tempo. E, portanto, são estes alguns dos dossiês que temos neste momento em mãos, depois a par daquilo que é a gestão normal e corrente que a autarquia tem que continuar a fazer. Eu disse há pouco que é o segundo ano, portanto vai no início do segundo ano. Quando se candidatou pela primeira vez, não foi para isto que se candidatou. Eu já sabia que as coisas iam ser difíceis. Aliás, tínhamos consciência, porque em 2009 estávamos já em crise profundíssima, que se foi agravando ao longo do primeiro mandato, mas na realidade a expectativa é que não fosse tão mau quanto está a ser, porque, em bom rigor, no mandato passado, a Câmara de Abrantes governou com menos 5 milhões de euros do que no último mandato anterior à minha eleição. E, portanto, 5 milhões de euros é muito dinheiro e implica que se tenham que fazer opções a todo o tempo, mas também que tenhamos que ser muito criativos e muito inovadores na forma como respondemos aos desafios e àquilo que são as necessidades e as aspirações dos cidadãos. Manter Abrantes e a região envolvente como uma região dinâmica, viva, competitiva, atrativa, é isso mesmo, para poder ter também dinâmica e responder também aos desafios e aos anseios da comunidade que reside. É isso possível trazer mais alguém, não é? Porque, pois, isto quando nós falamos de competitividade, às vezes associa-se exclusivamente às empresas. É claro que nós temos que ser muito competitivos para poder, a nossa região, porque tem excelentes condições, não só ao nível das infraestruturas já construídas para o acolhimento empresarial, o facto de ser uma região que tem um parque tecnológico, que tem ensino superior e que tem que ser capitalizado também em função dessa mesma necessidade, que tem uma associação empresarial forte, com capacidade de mobilizar, mas o que é facto é que nós precisamos de uma nova dinâmica, de mais dinâmica empresarial, e precisamos de capitalizar estas condições, também as acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, para atrairmos mais empresas, porque precisamos de facto é que fixar pessoas, sejam elas empresários, sejam eles funcionários públicos ou privados, mas precisamos de atrair mais pessoas, e nomeadamente quadros jovens que aqui se fixem e que também possam combater aquele que é um flagelo nacional hoje, e que diz respeito à taxa de natalidade, que está muito baixa, muito aquém daquilo que era o desejável, para poder também haver uma renovação geracional que se impõe para podermos continuar a ser um país
mais jovem e não um país envelhecido que nenhum de nós aspira. É um facto que hoje, com as condições de vida, com aquilo que se construiu em 40 anos, nomeadamente no acesso à saúde, na prestação de cuidados sociais às pessoas idosas, a esperança de vida hoje é muito maior, portanto duram-se muito mais anos. Isso não é uma fatalidade, é um problema que temos em mãos, nomeadamente que cria alguma instabilidade ao nível da segurança social, mas que implica de nós respostas diferentes para colmatar necessidades diferentes em relação a esta faixa etária, mas não nos podemos esquecer que precisamos muito que mais gente nasça, mais gente cresça para alimentar todo o nosso país, e esse é fundamental porque o país precisa de gente nova como de pão para a boca. Maria do Albuquerque é uma mulher jovem, não vale a pena dizer a idade. Quase 44, tenho muito orgulho nos meus quase 44 portanto, anos. Está na flor da pele para também agarrar estes dossiês e levá-los, digamos assim, a bom porto, até porque não exerce apenas o cargo de mãe, portanto tem a sua vida familiar, como não exerce apenas o cargo profissional de Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, uma das mais importantes cidades da região do Médio Tejo, uma das cidades médias e polos agregadores para estancar, digamos assim, a desertificação no interior do país, mas assumiu outros cargos de responsabilidade depois do primeiro mandato, onde se inteirou, digamos, dos vários dossiês e dos vários setores de desenvolvimento no município de Abrantes, assumiu outros cargos de responsabilidade para além de ser Presidente da Câmara de Abrantes. Quais são atualmente? Bom, neste momento presido também a comunidade intermunicipal, fui eleita entre os meus pares para poder representar a região e os municípios, os 13 municípios da região, que é de facto um cargo de grande responsabilidade, ainda por cima numa altura em que o modelo de governação que se impõe a esta altura é diferente, em que a lógica municipal, local, se começa a desenvolver uma lógica de trabalho intermunicipal em que cada um dos municípios ponha ao serviço do desenvolvimento regional o que de melhor tem e que também aproveita esse mesmo modelo para melhorar aquilo que são as suas fragilidades. E este é um cargo de grande responsabilidade, mas que me orgulha muito poder a esta altura exercer. Depois também represento os municípios portugueses na Comissão Europeia, naquilo que é o Conselho das Regiões, em concreto nas políticas de igualdade de género, que também me parece que, embora muitas vezes se associe a estas questões, que normalmente até se associa que são questões menores, mais relacionadas com questões de feminismo, não tem nada a ver, tem a ver com igualdade efetiva, porque as mulheres ainda não são tratadas da mesma maneira no mercado de trabalho, também na vida pessoal e, portanto, na vida familiar, e é muito importante que os Estados-membros, que os países, que os municípios tenham também esta questão muito presente. Portanto, neste momento são os dois cargos que estou a exercer fora da Câmara Municipal, que me orgulham muito por poder representar também a comunidade abrantina nestes lugares. Mas depois, e permita-me, Mário, que estamos numa conversa informal, dizer-lhe que a par deste trabalho, desta missão, deste serviço, que é assim que entendo o lugar que ocupo neste momento, depois também aquilo que é a minha vida pessoal e que eu não quero nunca descurar, que é o facto de ser mãe, que é o facto de ser mulher, que é o facto de ser filha, de ser amiga e de ter uma relação com um conjunto de pessoas que me orgulha muito, porque, tal qual eu tive a oportunidade no outro dia de dizer ao Jornal de Abrantes, quando deixar de estar em presidente, como diz o presidente Lula da Silva, voltarei a ser o que era técnica superior de laboratório, e depois disto tudo acabar,
o que fica são os amigos, é a família. E pronto, e numa fase em que, por exemplo, a minha filha mais velha faz 18 anos esta semana, é com grande emoção também que estou a viver este período, esta semana, porque se me realizo muito a exercer as funções que tenho vindo a exercer ao longo da minha vida profissional, aquilo que mais me realiza é ser mãe. E é com esse espírito também que me entrego a esta missão de servir. E acredito que o dia para si devia ter mais de 24 horas, não é? Às vezes dava jeito. Acredito. No seio do partido que elegeu, quem apoia no PS? Costa ou Seguro? Bom, a minha exposição a esta altura em relação a esta matéria já é pública. Eu entendo que a esta altura era fundamental que o Partido Socialista convocasse um congresso extraordinário em que internamente pudéssemos discutir aquilo que é o melhor para o futuro do Partido Socialista, mas essencialmente aquilo que é o melhor para o futuro do nosso país, na construção de uma alternativa que seja credível, que acolha o assentimento, aquilo que é a vontade também dos portugueses, maioritariamente, e do meu ponto de vista, o António Costa reúne essas condições para poder fazer esse trabalho a esta altura. Mas eu trabalharei com todos, como sempre fiz, com todos os secretários gerais, mas tenho uma opinião que é minha também, que é pessoal, e que aqui estou a manifestar neste momento, porque me parece essencial a bem do país e não de projetos pessoais, de intenção qualquer ela que seja, mas a bem do país, que o Partido Socialista ultrapasse esta situação em que se encontra neste momento, que não é bom nem para o próprio partido, mas é particularmente gravoso para o país na situação difícil em também que nos encontramos. E, portanto, aquilo que defendo essencialmente é que se marque rapidamente um congresso extraordinário para que internamente possamos discutir estas questões e possamos chegar a uma liderança que saia reforçada também para poder fazer face àquilo que são os desafios que neste momento se colocam um partido, como é o Partido Socialista, com responsabilidade governativa e que tem que se mostrar enquanto alternativa forte para que os portugueses possam voltar a ter esperança no futuro. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, é a nossa convidada para esta jornada informativa, uma pequena conversa em tom informal, mas onde vamos falando de assuntos sérios, naturalmente. Para um indivíduo que queira ter outras funções, num espírito de missão também, naturalmente, mas tem que haver uma preparação, nomeadamente ter a experiência da vida autárquica. Maria do Céu é Presidente também da Comunidade Intermunicipal, senta-se à mesa, são 13 presidentes de 13 autarquias, onde partilham, discutem, debatem, tentam encontrar soluções para os problemas que serão comuns para esta região, 13 concelhos, cerca de 250 mil habitantes. Para uma pessoa que tenha um cargo acima de governante, deputado, secretário de Estado, enfim, é uma boa base, ou tem que passar por estas bases do contacto próximo com as populações, com as comunidades. É um caminho que está a fazer. Se calhasse, sentia-se preparado para eventualmente pensar num deixe-me dizer que não faz parte do meu projeto de vida, aliás, como nunca fez parte, exercer qualquer cargo político. Mas está a desempenhá-lo. Estou a desempenhá-lo e ainda bem que houve alguém que olhou para mim, que achou que eu daria... Quem foi? Foi Nelson de Carvalho, que me foi buscar, que foi meu professor, e que achou que eu podia dar um bom contributo à minha comunidade. Eu disse isto já várias vezes, o Nelson de Carvalho confiou em mim, nas minhas capacidades, antes de eu própria as conhecer,
Eu nem sequer imaginava que era capaz de fazer o que estou a fazer. Não fez parte nunca do meu projeto de vida e aconteceu, ainda bem que aconteceu, e agarrei este grande desafio em nome da comunidade abrantina, e é neste espírito que neste momento eu me encontro e que quero continuar a exercer enquanto Presidente de Câmara, a servir a comunidade abrantina. Dizer-lhe que, se me pergunta se este é um caminho para... eu não o vejo como tal. Não é a minha aspiração é, reitero, ser Presidente de Câmara. No entanto, o que me parece é que os governantes têm que passar a ter um olhar mais atento, nomeadamente ao poder local. É muito importante que quem está em Lisboa, quem exerce funções ao nível ministerial, da Secretaria de Estado, os ministros, os secretários de Estado, os adjuntos, os líderes, quem fica à frente, os líderes da administração central, perceber aquilo que é uma realidade territorial completamente diferente da área metropolitana. E isto é muito importante que aconteça, que as pessoas saiam do gabinete, que venham ouvir as pessoas, que venham sentir o país real, as suas necessidades e as suas aspirações. Essa é claramente uma função também daquilo que entendo que um governo tem que ser. É claro que é uma vida muito difícil para todos, a minha também não é fácil. Ainda há pouco falávamos em off sobre este assunto. Eu também podia ser Presidente de Câmara e, por exemplo, ao fim de semana, descansar e ficar em casa ou à noite e não ir ao encontro daquilo que são as necessidades e as aspirações da nossa comunidade abrantina. Mas não, eu abdico muitas vezes daquilo que é o meu descanso, daquilo que é o meu tempo em família, para poder ir ao encontro também das associações, dos presidentes de junta. Ontem, por exemplo, estive na Chaminé a almoçar com o presidente de junta de Bem-Posta, numa festa organizada pela comunidade local, e que me soube lindamente, ouvi, percebi, trouxe alguns recados, trouxe também uma vontade de continuar. Ao fim da tarde, por exemplo, estive nas Moriscas com a Associação de Pais daquela escola das Moriscas, num grande concerto que foi organizado em parceria com uma escola de música de Loures. E, portanto, é neste sentido que também nós, políticos, nós, autarcas, mas também quem está acima de nós, numa escala diferente, naturalmente. Numa escala diferente, mas com certeza que essa é claramente a forma de trabalhar. E o futuro... O futuro a Deus pertence, como diz o povo. Voltemos às festas da cidade. São festas da cidade porque Abrantes assinala esse estatuto conquistado, digamos assim, há 98 anos atrás, quando foi elevado à categoria de cidade. Estamos quase a cumprir o centenário de Abrantes enquanto cidade. Será, com certeza, uma data importante, porque é redonda, são todas importantes. A importância de assinalar a força, a vida, a cultura, a alegria, o tecido empresarial, a dinâmica de Abrantes, torna-se ainda mais importante no âmbito destas festas e também tendo em conta tudo aquilo que temos falado nestes minutos. É verdade, este é sempre um bom momento de alegria, de partilha, de companheirismo, de partilha de alguns valores, nomeadamente nesta altura muitas são as famílias que estão fora e que regressam ao nosso concelho e que vêm e que estão em família, estão com o seu círculo de amigos, e isto para nós é muito importante. Independentemente da situação que vivemos, é uma situação difícil para as famílias, para as empresas, para os comerciantes, para as instituições de forma global, é sempre importante criar-se um momento de descontração, de lazer, de convívio, em que possamos também dar a conhecer valores, tradições, mas depois que possibilitemos também às pessoas de descomprimirem e de saírem do seu, permita-me dizer assim, do seu ramo-ramo do dia-a-dia e ter também algumas iniciativas
que lhes permita até ganhar alguma esperança e perceber que estamos a fazer diferente, que os comerciantes estão a tentar fazer diferente, as empresas estão a tentar fazer diferente, as pessoas estão a tentar fazer diferente, as associações, e com isso possamos sair mais mobilizados também para o ano, digamos assim, que se inicia também a partir das festas da cidade. Festas que vão decorrer nos dois lados do Aquapólio, portanto em Rossio ao sul do Tejo, em Barreiras do Tejo, também nas principais praças do centro histórico da cidade. Este ano não há concerto nos Mourões. Sim, e os grandes concertos no Largo do Tribunal. Portanto, os grandes espetáculos estão apontados para Barão da Batalha, um espaço que se tem revelado exíguo, digamos, para acolher tanta gente. Mas é um modelo para ficar ou é um modelo para ficar, para ir evoluindo? É um modelo para ficar, embora possamos vir a evoluir, porque estas questões não podem ser estáticas, até porque carecem sempre de alguma inovação, até para serem atrativas e capitalizarem mais pessoas para a sua realização. Mas, na realidade, este é um modelo que nos agrada particularmente porque também percebemos que vai ao encontro daquilo que é a expectativa da maioria dos nossos cidadãos. As pessoas gostam deste modelo porque percebem que há uma dinâmica de cidade diferente, os comerciantes gostam muito deste modelo de festas e, portanto, é neste sentido também que queremos continuar a apostar. As praças no centro histórico com o seu encanto, com a possibilidade de fazermos circular os milhares de pessoas que se deslocam até à cidade para estes festejos e, portanto, é para nós importante criarmos essas condições. Para o comércio tradicional. Exatamente. Mas depois também entendemos há uns anos retomar o concurso de saltos. Estamos de novo a incluir no calendário das festas o concurso de salto no Hipódromo dos Mourões, o que inviabiliza também que se faça um grande concerto naquele espaço, porque é difícil fazer conviver um grande concerto naquele espaço com a realização deste concurso. E entendemos nós, porque ouvimos também, nomeadamente os nossos parceiros na organização deste concurso, que é uma mais-valia fazer a junção destes dois eventos, as festas da cidade com o concurso de saltos, porque mais pessoas vêm e porque, e se me permite, contava este pequeno episódio, ainda o ano passado, me contava o responsável pela organização do concurso de saltos, que o concurso de saltos de Abrantes veio, por um lado, trazer muitas pessoas que inclusivamente começaram aqui a saltar em Abrantes, há muitos anos, e que hoje ou ainda saltam, ou já não saltam, mas são os seus filhos que aqui vêm saltar, e que ao atrairmos de novo este concurso, os próprios, digamos assim, atletas, os participantes, entendem esta participação de maneira diferente em relação a outras realizações do nosso país, em que vão, concorrem e seguir vão embora. Aqui não, aqui vêm, concorrem, convivem, vêm à festa, trazem os amigos, trazem a família e passou a ser diferente. E, portanto, este é um marco que nós queremos também alicerçar nas festas da cidade. E é incompatível fazer um grande espetáculo no relevado dos Mourões e ao mesmo tempo um concurso hípico. Com certeza. E depois também uma questão de opção, naturalmente. Conseguimos criar um calendário de iniciativas e de concertos, embora com uma dimensão mais pequena, mas que vai ao encontro de muitos públicos e que conseguimos, por isso, também criar aqui uma dinâmica diferente. Não quer dizer que daqui a algum tempo não cheguemos à conclusão que era importante ter um concerto de maior dimensão e colocá-lo noutro sítio, mas agora este é um modelo que está, também é um modelo um bocadinho mais barato, porque um grande concerto nos Mourões implica também outro tipo de investimento e, portanto, este é um modelo que agrada à maioria das pessoas e, portanto, que queremos explorar e que queremos continuar a inovar a partir deste modelo. Muito bem. Para estacionar, quem queira vir para Abrantes, portanto, para já não falamos da ponte, porque as obras só começam a partir de segunda-feira, dia 16.
Até lá é festa, é para não pensar muito nisso para já, mas é óbvio que a autarquia vai estar em cima deste acontecimento e fazer passar informação atualizada de forma regular, mas para já, em relação a estas festas e até durante estes 4 dias, portanto, vão decorrer muitas atividades e entre elas eu falava do parque de estacionamento, precisamente porque muitas pessoas querem deslocar-se para o centro da cidade para depois poderem deslocar-se a pé, até porque haverá também o autocarro, o minibus, o Abusa, de seu nome, a circular pelo centro histórico, com serviço gratuito também durante estes dias. E depois muita atividade nas várias praças, não é? E quem queira trazer o seu carro, é o Parque da Fontinha. O Parque da Fontinha é a melhor solução, o 1º de maio, mas embora com uma dimensão mais exígua. O artesanato vai estar também na esplanada 1º de maio? Não, o artesanato não vai estar na esplanada 1º de maio, vai estar espalhado no centro histórico e, portanto, mais próximo do casco, digamos assim, histórico, temos, para além da bolsa de estacionamento da Igreja de São Vicente, que é pequena, algum estacionamento junto ao castelo, não todo, porque a praça principal de estacionamento, a Praça Dom Francisco de Almeida, também vai estar ocupada pelas festas, mas depois o estacionamento no Convento de São Domingos, o Largo 1º de Maio, o Vale da Fontinha e depois um bocadinho mais alargado, mas também ainda possível, noutras ruas que não estão envolvidas nas festas propriamente. As festas vão ocupar o Largo Ramiro Guedes, também o Jardim da República, a Praça Raimundo Soares, a Praça da Câmara, a Praça Barão da Batalha e a Praça Dom Francisco de Almeida, ou seja, o estacionamento do Castelo. E, portanto, serão estes os espaços aqui envolvidos na realização das festas. Para circular, porque cada praça terá a sua oferta. Não é? Exatamente. Cada praça tem uma oferta diferente. Por um lado, a praça, o Jardim da República, vai ter, como é habitual, as tasquinhas, também a venda de farturas e pipocas e bolos, por aqui. Vai ter um palco onde passarão algumas iniciativas de caráter mais popular, música para dançar, em concreto, música de baile. Chamava a atenção para 2 inovações, digamos assim. Uma é no dia 14 de junho, às 18 horas, as Saias e Fandangos, onde convidámos os ranchos folclóricos a participar nesta iniciativa e a fazerem uma mostra, no fundo um despique, porque todos os ranchos folclóricos do nosso concelho dançam o fandango e dançam as saias e, portanto, é no fundo mostrar às pessoas aquilo que cada um deles faz com estas 2 danças. E depois o desafio que lançámos é que no final de todos os ranchos passarem por aquele palco, que juntem os fandanguistas todos e que dancem em conjunto o fandango. E depois uma outra iniciativa no dia 15, no domingo, à mesma hora, o tentarmos descobrir novos talentos abrantinos. E, portanto, é uma inovação também em relação a esta matéria. Depois, a Barão da Batalha, onde passarão os concertos principais, a Orquestra Ligeira do Exército, na quinta, na sexta-feira, o David Antunes e The Midnight Band com amigos, traz com ele o Hermano José, também a Simone de Oliveira, o FF, a Vanessa Silva e o Manuel Melo. Depois, no dia da cidade, no dia 14, no sábado, o Amor Eletro, e no domingo os Quanta, uma banda local, mas que está a apresentar um novo trabalho e que lhe quisemos dar também este palco principal. A Praça Raimundo Soares, com orquestras e bandas nossas, os Alopeides, a Orquestra Pimbólica de Abrantes, música para dançar também, boa disposição em dia de Santo António. Depois o Capitão Fausto, no dia 14, e depois no domingo acabamos com mais bandas locais. No Parque do Castelo, no Parque de Estacionamento, onde
a par de um conjunto de associações juvenis que ali dinamizarão aquele espaço, teremos 4 DJs. Nos primeiros 3 dias, portanto, quinta, sexta e sábado, são DJs ligados à M80 e, portanto, que passarão música e vídeos dos anos 70, 80 e 90 e, portanto, voltou a estar na moda esta música e que congrega várias gerações e que será com certeza também, ou serão momentos muito importantes e giros, permitam que diga desta maneira, que trarão pais, filhos e se calhar até avós para poderem conviver naquele espaço. E depois no último dia um DJ local que animará também aquele mesmo local. Gostava ainda de dizer que no Aquapolis, a par do concurso nacional de saltos, faremos também um conjunto de iniciativas no Aquapolis na Margem Norte, a começar pelo torneio Conselho de Escolinhas e depois também o Festival de Canoagem e outras atividades que decorrem, nomeadamente nos campos na água e de na areia. Praia, por aí. Gostava de chamar a atenção ainda para uma iniciativa importante, o Black Friday. Na sexta-feira, as lojas do Centro Histórico estarão abertas. Sexta-feira 13. E farão ali também algumas promoções no sentido de capitalizarem mais pessoas para virem fazer compras ao comércio tradicional, que me parece importante destacar. E depois o Dia da Cidade propriamente, em que iniciaremos as celebrações às 10 horas da manhã, com a hastear da bandeira nos Passos do Concelho, e depois a seguir iremos deslocar-nos até ao Centro de Interpretação do Tejo, que vamos batizar como Parque Tejo. O Parque Tejo estará disponível a partir desse dia, portanto iremos inaugurar aquele mesmo espaço. O Parque Tejo, Turismo, Ciência e Lazer. Era por aí que eu gostava de precisamente. Íamos avançar. Porque estamos a falar das festas de Abrantes, falamos precisamente do aniversário de elevação, a categoria de cidade, portanto, 98º aniversário. São as cerimónias oficiais do Dia da Cidade, que vão ter então como palco, portanto, a zona do antigo Parque Campismo do Rossio, para quem nos escuta. As cerimónias oficiais vão decorrer naquele espaço. Num espaço completamente renovado, modernizado e que vai ser inaugurado. Um parque campismo que agora é muito mais do que isso, extravasa essa classificação, não é? E vai ter lugar para 300 campistas e vai se chamar Parque Tejo, Centro de Acolhimento e Interpretação do Tejo, um investimento de cerca de 1 milhão de euros. Também nesta manhã, de sábado, dia 14 de junho, vai decorrer a apresentação do Plano Estratégico Abrantes de 2020, precisamente no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio. Serão projetos que se poderão perspectivar, digamos, tendo em conta os fundos comunitários, e a tomada de posse do Conselho Consultivo do Plano Estratégico. 3 questões para o Dia da Cidade, pelo menos para já. Este Parque Tejo vem no âmbito de um projeto que vem sido desenvolvido há alguns anos, no âmbito Aquapolis, e que vai conferir com certeza outra dinâmica para Abrantes, para a freguesia do Rossio ao sul do Tejo e para todos aqueles que queiram aproveitar as condições ribeirinhas que existem hoje em dia. É um parque de campismo moderno e é muito mais do que um parque de campismo. É verdade, aliás, o Parque de Campismo é uma das valências do Parque Tejo. Aquilo que pretendemos fazer com este equipamento é criar condições para termos um equipamento regional capaz de atrair visitantes. Está na rota do Tejo, está no caminho do Tejo e, por isso, importa criar condições para quem venha fazer o caminho do Tejo, que neste momento no nosso concelho começa em Alvega e que termina na Amoreira e que liga depois a Constância à Barquinha, e a intenção é que possamos ligar este caminho do Tejo desde a sua nascente até à Foz. Aliás, nesse dia em concreto, começará uma iniciativa organizada pela Tagos e por outras associações de desenvolvimento local, em que de bicicleta, de BTT, um conjunto de cidadãos que praticam esta modalidade começarão a fazer o início do caminho, desde a sua nascente até Lisboa, em 13 dias,
Esta, no fundo, é uma mostra, aquilo que é possível fazer com este caminho do Tejo, mas este espaço em concreto, o Parque Tejo, o que é que vai permitir fazer? Vai permitir a quem venha fazer o caminho do Tejo possa aqui pernoitar, em regime de albergue ou em regime de campismo. Também aproveitando aquilo que é o turismo religioso, o caminho de Fátima e também o caminho de Santiago de Compostela, que possa funcionar também para os mesmos fins, mas depois que tenhamos a capacidade de atrair pessoas que venham, não só para aproveitar aquilo que são as mais-valias que Abrantes e a região oferece do ponto de vista do turismo ativo, turismo de natureza, turismo desportivo, aproveitando aqui o espelho d'água no Aquapolis, para a prática da canoagem, do remo, do triatlo, como da própria cidade desportiva, e que com isso possamos também criar condições para acolher estas pessoas que venham nesta vertente, mas depois com a criação de condições para ter um espaço interpretativo do Tejo, onde através de condições, nomeadamente com a instalação de equipamento interativo, possamos conhecer muito daquilo que são as condições à volta do Rio Tejo, seja a história, seja o património, seja a fauna e a flora, a biodiversidade, seja a cultura de cada um dos povos que se instalaram à volta deste grande rio internacional, mas depois também com a criação de um projeto diferenciador capaz de estimular o gosto pela ciência, seja através de um conjunto de experiências de ciência divertida, seja através do projeto Rios, que nós já estamos a desenvolver, sendo este um projeto também para nós muito importante, não só para desenvolver competências a nível local, com as nossas crianças, os nossos jovens, mas também com outros públicos, nomeadamente com o público mais ligado à terceira idade, seja também com a capacidade de atrairmos estes públicos de outros pontos do nosso país e da nossa região para, em regime de campos de férias, podermos aqui ter esta possibilidade de trabalhar a ciência, trabalhar o conhecimento a partir da água do Rio Tejo, neste registro de parque de campismo, digamos assim. Este é para nós um projeto muito interessante, que estamos a trabalhar inclusivamente para criar condições para, a partir deste projeto, estabelecermos um conjunto de parcerias com os centros de ciência viva que existem na nossa região, a Floresta em Proença, a Astronomia em Constância, com a Alcanena, com a Barquinha, e permitir assim, por exemplo, oferecer pacotes de uma semana, de 5 dias, de 2 semanas, para que grupos organizados de crianças, de jovens, de adultos, possam aqui estar e depois, a partir desta iniciativa, irem conhecer outros pontos de interesse na nossa região. A inauguração será no Dia da Cidade, dia 14 de junho, sábado. Exatamente. Às 10h30, 11 horas. E a população naturalmente pode ir apreciar. Está toda convidada. Porque ficou um espaço bastante agradável. Exatamente. E importa conhecer também. Exatamente. E nessa manhã, portanto, Dia da Cidade, vai decorrer também a apresentação do plano estratégico de Abrantes para o próximo período do quadro comunitário de apoio, exatamente. 2014 a 2020. Portanto, vamos saber aquilo que nos espera. Ou aquilo que... Eu acho que vamos conhecer mais aquilo que aspiramos a esta altura, porque o quadro comunitário ainda não começou verdadeiramente, embora a partir de 1 de janeiro de 2014 já existe um novo instrumento que ainda não é conhecido na sua totalidade. O acordo de parceria ainda não foi validado por Bruxelas, com o Governo da Nação. No entanto, aguarda-se que a todo momento e durante este ano se possa conhecer mais sobre o modelo de desenvolvimento para o nosso país, assente na utilização de fundos comunitários para investimento e para promover a coesão social
e territorial do nosso país. Aquilo que vamos apresentar é um trabalho que fomos fazendo ao longo dos últimos meses, com base também naquilo que é o projeto político que foi sufragado em setembro passado e que foi maioritariamente escolhido pelos nossos cidadãos, com um conjunto também de participações e também de contributos da sociedade civil, e por isso criámos um instrumento que vai servir de orientação para o próximo quadro comunitário. Não é ainda um documento fechado, nem nunca será, em bom rigor, porque, por um lado, não conhecemos na íntegra aquilo que são as diretrizes que vão emanar do acordo de parceria, mas, por outro lado, porque podemos e vamos ter com certeza que fazer opções a todo o tempo para podermos maximizar o aproveitamento destes recursos que virão a estar disponíveis. Esse e, portanto, desenho, é nesse sentido. Se me permite, esse desenho, portanto, é feito a partir é desenhado para Abrantes, mas sem esquecer a região e a comunidade do Médio Tejo onde está inserido. Esse é o grande desafio. Portanto, é um desenho feito município a município, Exatamente. mas depois transposto para uma planta... No fundo, aquela frase muito conhecida do pensar global para agir local também tem aqui uma preponderância, uma importância determinante. O modelo que hoje está a ser desenvolvido para o aproveitamento destes recursos que vão estar disponíveis em breve para o nosso país, é muito assente nesta lógica de que nós vamos ter que pensar a região. Aliás, a própria comunidade intermunicipal já aprovou e já mostrou o seu plano estratégico e, portanto, a região tem que ser pensada como um todo, pese embora as autarquias, os municípios não percam a sua autonomia, têm que fazer as suas opções em função deste planeamento regional que se impõe. E, portanto, o nosso planeamento estratégico é assente nesta condição. Portanto, dia 14 vai abrir um pouco mais o véu? Certo? Exatamente, dia 14 vamos conhecer mais sobre este projeto. Mas poderá assentar em que pilar? Nos mesmos que os cidadãos já conhecem e que assenta naquilo que são as diretrizes da própria União Europeia. Por um lado, a solidariedade, estarmos muito atentos àquilo que são as necessidades dos grupos mais frágeis, nomeadamente aqueles que estão desempregados e que precisam de ser de novo capacitados para serem absorvidos pelo mercado de trabalho. E estou a falar, por exemplo, em a requalificação profissional, em qualificação profissional, em formação propriamente, e o próximo quadro comunitário vem muito assente nestas matérias. Aliás, o Fundo Social Europeu vai ter aqui um papel determinante a par do FEDER, naquilo que é o investimento material, seja na educação, na criação de condições para a educação de excelência, passando já da fase infraestrutural para outras questões mais imateriais, e o projeto municipal educativo tem aqui um papel determinante, como outras matérias capazes de alavancar o nosso tecido social, capaz de poder corresponder melhor às estratégias que nos propomos para ter um concelho mais capaz de atrair mais empresas, mais empresários, mais pessoas e corresponder a uma lógica de desenvolvimento social mais inclusivo. Duas notas, se me permite, para o nosso tempo voa e temos duas questões para colocar. Nesse plano estratégico, naturalmente que vai abordar questões como a educação, a cultura, o turismo, enfim, o desporto. A competitividade, que é um dos outros pilares onde assenta. O novo edifício da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, no espaço do Tecnopolo do Val do Tejo, é um dos projetos a apresentar, a candidatar. Claramente. O futuro Museu Ibérico de Arqueologia também. e Arte. Vamos conhecer nas festas da cidade, mais uma antevisão. Exatamente. Podemos apreciar mais um pouco do grande espólio que é. Estamos a falar de cerâmica e vamos ter a oportunidade de conhecer uma parte que ainda não foi tornada pública desta coleção do Museu de Arqueologia.
e, portanto, também estão todos convidados para a sua inauguração. Será sexta-feira, exatamente, dia 13 às dia 17 horas. Exatamente, e depois, e durante... como é que está o processo do museu? O museu foi requalificado, foi redesenhado? Foi redesenhado no sentido de avançarmos com a primeira fase, que é a reabilitação do Convento de São Domingos, e está pronto para lançar concurso. Aguardamos também as diretrizes do próximo quadro do atual quadro comunitário, não lhe posso chamar próximo, porque já é o atual, para podermos fazer face a essa... E a famosa torre do Neste momento está fora de questão, porque não vamos ter condições financeiras para avançar com um projeto daquela envergadura. Nem agora, nem para a frente. Neste momento não faz parte do Mas nosso projeto. É uma pena, nosso não projeto. sei entender, acha que É claro que sim, que seria uma mais-valia, até porque do ponto de vista da arquitetura seria um marco também. Agora nós temos que ter percepção daquilo que são as dificuldades, e numa altura particularmente difícil como esta em que nos encontramos, em que somos todos implicados a construir um novo modelo de desenvolvimento que seja sustentável, em que os recursos são cada vez menores, dificilmente nós temos a capacidade de pensar num curto, médio espaço de tempo de um projeto desta envergadura para a nossa região. Falava-se em cerca de 10 milhões de euros, ou não? 14 milhões de euros. E assim reduz para quanto este? Neste momento, e o projeto que está em cima da mesa não chega a 5 milhões de euros. Portanto, é um projeto execuível. E permitirá depois garantir a sustentabilidade, a autossustentabilidade do museu. É nesse sentido que estamos a trabalhar. A nível desportivo, o pavilhão desportivo municipal, o futuro, o novo, haverá no âmbito da cidade desportiva? Essa é uma questão muito difícil de responder, Mário, porque o quadro comunitário não vai trazer a possibilidade de fazermos infraestruturas desse género. Nós temos-lo no nosso programa político, temos-lo também no projeto, mas claramente não é uma opção que tenhamos que fazer como prioritária. Porque na realidade vamos ter que saber aproveitar os fundos comunitários para aquilo que é elegível, e portanto não sendo elegível essa questão e havendo outras soluções, e nomeadamente com a reabilitação dos 2 pavilhões das 2 escolas secundárias da cidade, com o projeto que queremos desenvolver de requalificação do pavilhão do Tramagal e do pavilhão do Pego, temos que repensar, embora saibamos que era uma mais-valia do ponto de vista desportivo para a nossa cidade, mas temos que o pensar. A centenária ponte de Abrantes sobre o Rio Tejo, construída e inaugurada em 1870, vai entrar em obras de requalificação. Um investimento de perto de 3 milhões de euros, vai durar 1 ano e meio, já sabemos. Começam as obras finalmente na segunda-feira, 16 de junho, depois das festas da cidade, e foi uma negociação que conseguiu levar avante com as Estradas de Portugal, depois do ano letivo, depois das festas da cidade. Não é possível colocar no quadro comunitário de apoio um projeto para a construção da ponte, a famada Ponte Tramagal? Bom, não é uma responsabilidade do município, porque estamos a falar de um grande investimento e, portanto, o município não terá a possibilidade de alocar a sua cota parte. Em tempos, o anterior presidente da Câmara de Abrantes, Nelson Carvalho, estimou em cerca de 17 milhões de euros a travessia. Só a travessia. Bom, o projeto, não é um valor que assuste? O projeto de requalificação, aliás, de construção da nova travessia e conclusão do IC9, seria um investimento que rondaria os 55 milhões de euros. Nós, comunidade intermunicipal, inclusivamente, pedimos ao Governo para olhar para este projeto de uma outra maneira, que seria, em vez de fazer com perfil de autoestrada, fazer com o perfil simples, portanto, em vez de 4 faixas de rodagem, ser 2 faixas de rodagem. Em vez de se fazer já nesta fase a conclusão do IC9, fazer-se estritamente a travessia e a ligação à A23, e isso traria para cerca de metade o investimento. Agora, o que é facto é que não nos parece haver vontade política de avançar com este projeto, até porque não faz parte das prioridades do Governo no documento que foi apresentado das infraestruturas prioritárias rodoviárias para o nosso país. Nós vamos continuar a insistir neste processo, nós, Câmara de Abrantes, e a comunidade também, porque entendo que é uma mais-valia, não só para o Concelho de Abrantes e Constância, mas também para
o concelho de Ponte Souro e para todo o norte alentejano, mas também para a Lesíria, nomeadamente para fazer face a uma necessidade imperiosa, que é o transporte de resíduos perigosos, que neste momento é feito em grande escala nas pontes que são do outro século, do século XIX já, e que a esta altura oferecem perigo às nossas populações e, portanto, há uma necessidade imperiosa, repito, de se construir uma alternativa do século XXI capaz de garantir a segurança, mas também a competitividade da nossa região. Vamos continuar a acompanhar naturalmente o trabalho que vai desenvolver enquanto Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, também Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, 44 anos, Presidente da Câmara de Abrantes, a nossa convidada para esta jornada informativa. Ainda não são 44, Mário, peço desculpa, é só daqui a um mês. A caminho dos 44 anos de idade, que agradeço a simpatia e a disponibilidade também por estar aqui e naturalmente encontrar-nos durante as festas de Abrantes. Mário, queria muito obrigada, queria muito agradecer também o convite que a Antena Livre fez à Câmara de Abrantes para aqui estarmos hoje neste programa e queria desejar, se me permite, a todos os nossos cidadãos, aos abrantinos, que estas festas vão ao encontro também daquilo que aspiram para 4 dias de diversão, de partilha, de convívio e que venham, que gostem, que sejam felizes nestes dias. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, e nesta jornada informativa temos agora connosco o vereador Copelor do Desporto, na Câmara Municipal, até porque a vertente desportiva tem uma forte componente nestas festas da cidade, não apenas deste ano, mas dos últimos anos, e o vereador Luís Dias, a este propósito, é o nosso convidado para falar especificamente da programação desportiva que arranca precisamente com uma caminhada do Tejo. Mais uma vez é um privilégio poder organizar umas festas com esta dimensão e com esta complementaridade entre as diferentes áreas de intervenção do município. A cultura, como o Mário falou há pouco, o desporto, a juventude. E naturalmente que para nós, para umas festas que já têm uma tradição associada, esta questão da dimensão desportiva associada às práticas, sejam elas mais no âmbito da competição, sejam elas numa atitude mais prazerosa, mais de bem-estar, mais de fruição, são essenciais para que a comunidade se sinta envolvida e possa participar sem sobressaltos e gratuitamente, numa altura em que nos faz tão bem ter estes momentos de lazer associados. Portanto, as festas decorrerão, como disse, nos moldes anteriores aos do ano atrasado, vão suceder muitas iniciativas no Centro Histórico. Nas principais praças do Centro Histórico, e depois também vamos ter uma componente nas duas margens do rio, no Aquapólis, na margem sul e na margem norte, onde podemos destacar algo que o Mário também já acabou de fazer, mas eu vou começar por uma manifestação espontânea que surgiu aqui em Abrantes há alguns meses atrás, portanto há cerca de um ano, que é o ABT Night Runner, e este ano nós também quisemos nos associar a essa manifestação desportiva e, portanto, as festas começam exatamente com uma dessas caminhadas, agora em parceria com o Clube Orientação e Aventura, e, portanto, aí esse ABT Night Runner Festas 2014 começarão logo na quinta-feira, no dia 12, véspera de Santo António, para também permitir às pessoas ter um convívio mais direto com o espaço efervescente que vai estar aí nos dias seguintes, a começar também nesse dia 12. Depois, naturalmente, que destacamos a primeira vez que vamos ter aqui uma demonstração de stunt, aqui com um jovem abrantino, o Tom Mendes, que na cidade desportiva vai possibilitar a que toda a comunidade veja o que é que se consegue fazer em cima de uma moto e as acrobacias. Portanto, estamos a falar de um atleta que vai participar nos campeonatos da Europa e nos campeonatos do mundo, está em preparação e que quis também premiar a comunidade que tão bem o acolhe e que o viu nascer para esta modalidade bastante ousada, bastante arrojada, com alguns riscos associados, mas tratar-se-á seguramente de um momento de grande espetacularidade e naturalmente que deixo aqui o convite para que possamos assistir a essa demonstração de stunt que irá acontecer, portanto, no domingo, às 19 horas, na cidade desportiva, na Avenida Carlos Lopes, nesta parceria com o Tom Mendes,
e vai ser seguramente um mote maior da prática desportiva em Abrantes e também de promoção desta modalidade. Depois, naturalmente, a questão do concurso nacional de saltos, trata-se de um evento num local onde a tradição equestre faz parte da nossa memória coletiva, da nossa história, e foi possível há relativamente pouco tempo retomar esta tradição do concurso nacional de saltos, e vamos ter aqui mais de uma centena de cavaleiros em plena competição, num local idílico, num local frondoso, junto ao rio, com melhores condições a nível do relevado, com melhores condições a nível dos obstáculos, a nível da própria pista de aquecimento, e como ainda há pouco tempo eu trocava impressões com os membros da organização, de facto nós temos aqui um cenário único para a prática do hipismo. E também mercê do investimento da autarquia, em parceria com um projeto que entretanto foi candidatado para apoios comunitários, foi possível reforçar aqui esta vertente do concurso hípico, que vai receber é sempre uma prova espetacular e que reúne sempre em torno também da mesma muitos visitantes, desperta a curiosidade de gente de graúdos aos mais pequenos, para esta prova de campeonato nacional de saltos, que tem, portanto, um relevado que foi melhorado, estabilizado, consolidado, e também necessitou, digamos assim, a autarquia de um reforço na pista de aquecimento, onde os cavalos e os cavaleiros passam mais tempo do que propriamente em competição. Nós vamos ter na margem sul, portanto, todo o espaço do Aquapolis vai estar ocupado pela grande comitiva que vem associada a um evento desta natureza. Vamos ter o espaço de boxes. Até porque não é um dia. Até porque não é um dia, estamos a falar de... Ao longo das festas, portanto, vamos estar de 12 a 15, naturalmente que portanto, as provas irão acontecer mais durante o fim de semana, mas, portanto, todas estas equipas, desde os mais pequeninos até aos que disputam o prize money mais apelativo, naturalmente que estas equipas sentem que são muito bem acolhidas em Abrantes, e todos os anos voltam, o que é sinal de que esta prova está a ganhar também destaque a nível nacional. E neste caso, porque é o concurso mesmo nacional que está aqui em causa. Aliás, por isso que é a primeira vez que, em termos de carrinhos de rolamentos, é a prova de campeonato nacional que também vai passar por Abrantes. Sim, é a primeira vez. Não é, portanto, mas é um campeonato nacional. Qualquer um pode participar, é uma prova livre também. Tem sempre a dimensão daquilo que se pretende também fazer com o concurso nacional de saltos, porque nós temos que pensar na comunidade, não é? Portanto, temos de tentar abrir as modalidades à participação da nossa comunidade, e no que diz respeito ao hipismo e à equitação, nós também temos algumas escolas na nossa região, e inclusive temos algumas escolas já consolidadas, já há alguns anos. Também temos aqui o núcleo preparatório da antiga escola de cavalaria, onde também se pratica a equitação e o hipismo, e neste caso os saltos, as provas de saltos, mas também não podemos descurar aqui a nossa Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes. No que diz respeito aos carrinhos de regulamentos, efetivamente trata-se de uma prova do Campeonato Nacional, portanto há um conjunto de atletas que participam nas múltiplas etapas deste Campeonato Nacional, mas obviamente que nesta parceria que estabelecemos com o Núcleo Sportinguista de Alferrarede, tínhamos de abrir também para que qualquer pessoa, porque os carrinhos de regulamentos também eles fazem parte da nossa memória comum, todos nós tivemos um carrinho de regulamentos, portanto podemos ir buscá-los aos nossos sótãos, ou criar o nosso próprio e poder descer ali na zona do açude. Essa é também uma vertente e uma proposta que prima pela espetacularidade também. E pela beleza e pelo enquadramento paisagístico, à semelhança do que acontece com o concurso nacional de saltos, porque de facto é um sítio maravilhoso do ponto de vista paisagístico. Por último, Sr. Vereador, quem se quiser inscrever e participar nesta panóplia de ofertas e de propostas de âmbito desportivo e outras demais de caráter lúdico ou presenteiro, digamos, como o xadrez ou como a sueca, como poderá fazer para participar ou para se inscrever? Portanto, o programa neste momento das festas, na sua dimensão cultural e desportiva, já está disponível online, e seguramente que todos os abrantinos, toda a região vai poder perceber a verdadeira dimensão do programa de festas deste ano.
Nós temos variadíssimas parcerias associadas com a Associação de Ciclismo de Santarém, a Parodonil Urbano, que também esta é uma modalidade de grande espetacularidade em pleno centro histórico, e que normalmente também faz as delícias das pessoas que assistem. Para quem não está muito familiarizado com o termo, downhill urbano, portanto é uma prova em bicicleta, principalmente é descer. É descer. Deve ser do Castelo e vem atingem-se velocidades vertiginosas e o mais rápido é o vencedor. E o mais rápido será o vencedor. Se consiga cair, mesmo caia, que se consiga levantar e prosseguir. Naturalmente, nós também as questões da segurança estarão salvaguardadas em todas as provas e naturalmente não queremos que os abrantinos e que a nossa comunidade se sinta penalizada pela realização destas provas, mas sejam elas mais que puxam mais a adrenalina, sejam elas mais ligadas ao intelecto, ao pensamento, como o xadrez ou o próprio jogo de carta sueca, naturalmente que a participação pode ser feita através de inscrições na Câmara, mas normalmente o que sucede é que existem estas parcerias com as diferentes associações, também para reforçar aqui o nosso programa de apoio ao associativismo, o nosso Finabrantes, que tem aqui também uma responsabilidade acrescida com o acolhimento destas provas, e depois, seja através do Festival da Canoagem, seja através dos carrinhos de regulamentos, através do torneio de sueca, matraquilhos, não podemos descurar que também vamos ter aqui um momento para crianças em dois dos dias, portanto vamos ter aqui yoga para crianças no Largo Ramiro Guedes. Mais uma vez digo que a participação é livre, naturalmente algumas das modalidades obrigam a que nós nos constituamos enquanto equipas, e a nossa intenção naturalmente é que desde o torneio de escolinhas, desde o torneio de futebol de praia, desde o rugby de praia, desde o vôlei de praia na margem sul do Aquapolis, desde a sueca ou o xadrez, portanto todas estas modalidades, toda esta dimensão desportiva seja por todos consumida e por todos apreciada, naturalmente. E com Luís Filipe Dias, vereador popular do Desporto na Câmara Municipal de Abrantes, primeiro tivemos Maria do Céu Albuquerque, presidente da autarquia, terminamos esta hora no Disto e Daquilo, uma edição que será reposta na íntegra no sábado entre as 20 e as 22 horas. Disto e daquilo. Na rádio como você gosta. Todas as terças-feiras das 22 às 24 horas e aos sábados das 20 às 22 horas. Disto e daquilo. Onde tudo pode ser conversado.